Minha esposa pediu o divórcio por causa de outro homem. Num minuto, eu era o marido dela. No seguinte, eu era um estranho que ela mal podia esperar para deixar para trás. Então, peguei o que restava da minha dignidade, desapareci da cidade que um dia chamamos de lar, e tentei reconstruir uma vida sem a sombra dela. Mas, justo quando pensei que tinha escapado ao RuPaul, ela começou a aparecer em todos os lugares. Fora do meu apartamento, na trilha onde eu corria, até no café que escolhi para me esconder do mundo. Semanas antes, ela estava pronta para me descartar. Agora, ela estava me perseguindo como se eu fosse aquele que a tivesse deixado despedaçada. Então os pais dela, pessoas que eu respeitava profundamente, ligaram para pedir desculpas por ela. Isso doeu ainda mais, porque significava que eles sabiam exatamente o que ela tinha feito. E ainda assim, eu não conseguia falar com nenhum deles. Porque a verdade é que algumas feridas não cicatrizam quando a pessoa que as causou se recusa a deixar você ir. Antes de compartilhar minha história, quero saber se você está aqui comigo. Diga apenas, ouvindo, nos comentários, ou me diga onde você está. Adoro saber até onde minha história chega. Às vezes, até a menor conexão pode fazer uma história se sentir ouvida. Obrigado. E agora, aqui está minha história. Se você acha histórias como a minha significativas, sinta-se à vontade para se inscrever no canal. Isso ajuda mais do que você imagina, especialmente para pessoas como eu, que um dia se sentiram invisíveis. Meu nome é Caio, e foi isso que realmente aconteceu. Tenho 30 anos, sou engenheiro estrutural em São Paulo. É o tipo de trabalho que deixa seus ombros os tensos e sua mente ligada, mesmo quando o dia deveria ter acabado. Na maioria das noites, chego em casa com aquele tipo de exaustão que se instala fundo nos ossos. Uma exaustão que aprendi a vestir como uma segunda pele. Mariana, minha esposa, costumava dizer que admirava isso em mim. O quão estável eu era. O quão previsível em um mundo onde nada permanecia constante. Ela não era nada parecida comigo. 28 anos, horrores. Uma ilustradora com uma mente de que se movia como fogo selvagem. Linda de uma maneira que parecia intocável. Magnética de formas que eu nunca tentei entender e emocionalmente imprevisível de maneiras que tentei demais desculpar. Recentemente, porém, algo nela parecia diferente. Ela não estava se afastando o suficiente para que alguém percebesse, mas eu podia sentir a mudança do jeito que você sente uma casa estalar à noite. Silencioso, sutil, mas impossível de ignorar. Algumas noites, ela mal olhava para cima quando eu chegava tarde em casa. Outras noites, ela explodia comigo sem motivo, me acusando de estar distraído, distante. Eu não podia contar a verdade para ela. Que as noites até tarde não eram distância, mas devoção. Que eu estava pegando projetos extras para comprar um pequeno chalé em Campos do Jordão como surpresa de aniversário. Eu dizia a mim mesmo que ela entenderia quando visse, quando percebesse por que eu estava me esforçando tanto. Mas quanto mais eu tentava guardar a surpresa, mais o espaço entre nós se esticava, de maneiras que eu não conseguia explicar. A pressão estourou em um evento de galeria numa noite. Mariana estava expondo uma série na qual vinha trabalhando há meses, e eu estava orgulhoso, genuinamente orgulhoso, até que ela se virou contra mim na frente de seus amigos artistas, com a voz afiada, irritada, me acusando de não levar o trabalho dela a sério o suficiente. A sala ficou em silêncio. Fiquei lá envergonhado, tentando sorrir para disfarçar, enquanto algo dentro de mim se encolhia. Quando nossos olhos se encontraram, vi algo que nunca tinha visto nela antes. Distância. Uma distância fria e silenciosa. No caminho para casa, ela mencionou quase casualmente que sentia que eu estava escondendo algo dela. Eu disse que não estava. Ela não acreditou em mim. E por uma fração de segundo, vislumbrei um homem parado ao lado dela,
mais cedo na galeria. Bruno, um designer de iluminação com quem ela tinha trabalhado. O jeito que ele olhava para ela não era sutil. Afastei o pensamento porque a alternativa teria aberto um buraco direto no meu peito. Mas naquela noite, enquanto entrávamos em casa, Mariana perguntou se eu ainda estava interessado no nosso casamento. Sem aviso, sem preparação, apenas uma pergunta direta, cortando a escuridão. Fiquei lá atordoado, segurando o contrato assinado da casa, ainda guardado dentro da minha pasta. Pela primeira vez, senti algo fraturar, uma sensação silenciosa de naufrágio, de que algo tinha começado a se quebrar. E eu não tinha ideia de até onde a rachadura se espalharia. As semanas que se seguiram foram um borrão de turnos duplos, sessões de desenho, tarde da noite e visitas às obras de manhã cedo. Eu continuava dizendo a mim mesmo que o trabalho valeria a pena quando eu entregasse as chaves daquela casa em Campos, quando ela visse a vida que eu estava construindo nos bastidores. Mas quanto mais eu me esforçava, mais Mariana recuava. Ela começou a reclamar que eu parecia frio, que eu estava me tornando inalcançável. E mesmo quando eu tentava tranquilizá-la, era como falar através da neblina. Então vieram os comentários sobre o Bruno. A princípio, coisas inofensivas. O humor dele, suas notas criativas perspicazes, a maneira como ele entendia o tom que ela queria para sua nova série. Fingi que não me incomodava, mas percebi a mudança na voz dela toda vez que dizia o nome dele. E então, tão de repente quanto começou, ela parou de falar dele completamente. Nem uma palavra, nem uma menção. Aquele silêncio me assustou mais do que o entusiasmo dela, porque me dizia que algo tinha cruzado uma linha, quer ela admitisse ou não. Uma tarde, encontrei a Larissa, uma das minhas amigas mais próximas e alguém que costumava trabalhar com a Mariana. Ela não fez rodeios. Disse-me diretamente que algumas pessoas no círculo da Mariana a estavam encorajando a ir a encontrar nova inspiração emocional, o jeito educado dos artistas de dizer a ela que podia conseguir algo melhor do que um engenheiro cansado que chegava tarde em casa. Pior, ela disse que o Bruno era quem estava perseguindo ali a Mariana, e não o contrário. Parecia que alguém tinha tirado o ar dos meus pulmões. Todos os momentos em que ignorei os olhares demorados dele. A súbita atitude defensiva dela. O silêncio abrupto se encaixou como peças de um quebra-cabeça que eu estava com muito medo de montar. Quando cheguei em casa, Mariana estava esperando na sala de estar. Ela não gritou, não acusou. A voz dela estava calma, mas calma demais. Ela disse que precisava de espaço, de tempo, que não se sentia mais conectada a mim. Meu primeiro instinto foi consertar, tentar alcançá-la, perguntar o que tinha mudado. Mas as palavras morreram em algum lugar na minha garganta. Concordei com o tempo separado, porque não sabia mais o que fazer. Enquanto ela subia as escadas, o telefone dela acendeu na mesa de centro com uma mensagem. Uma que eu não deveria ver. Bruno. Apenas aquele nome. Encarei a tela por tanto tempo que ela escureceu e apagou novamente. Não a confrontei. Não disse uma palavra. Mas por dentro, algo congelou. E enquanto eu ficava acordado naquela noite olhando para o teto, percebi que a rachadura que eu tinha sentido antes não era mais uma rachadura. Era o começo de um colapso. E não importava o quanto eu quisesse impedir, eu já podia ouvir as vigas mudando a fundação, cedendo. O início silencioso de algo quebrando, além do reparo. As semanas que passamos separados deveriam ter me dado clareza, mas tudo o que fizeram foi transformar minha mente em um filme que eu não conseguia parar de reprisar. Cada momento, com a Mariana, tocava de volta mais nítido do que quando aconteceu. A mudança no tom dela, a maneira como os olhos dela passavam por mim em vez de pousarem em mim, as conversas pela metade, que morriam na garganta dela, porque ela já estava em outro lugar. Eu continuava tentando identificar o segundo exato em que as coisas começaram a escorregar. Mas a verdade
era que elas vinham se desfazendo silenciosamente de muito antes de eu notar. Eu me sentava sozinho no pequeno apartamento alugado, onde estava ficando temporariamente, olhando para as caixas, meio empacotadas, da vida que eu achava que estávamos construindo. E minha mente me arrastava por cada sinal que ignorei. Uma tarde, fui pegar um café em um lugar onde Mariana e eu costumávamos ir, esperando que a familiaridade me acalmasse. Em vez disso, dei de cara com a Fernanda, uma das amigas mais próximas dela no círculo artístico. Ela se iluminou quando me viu, como se não soubesse que havia algo errado, e mencionou casualmente como todos no estúdio estavam comentando o quanto Mariana e Bruno pareciam em sintonia ultimamente, como a química criativa deles era tudo o que se falava. Ela disse isso como se fosse a coisa mais natural do mundo, depois congelou no segundo em que viu a expressão no meu rosto. Quando eu disse a ela que Mariana e eu tínhamos nos separado, ela pareceu genuinamente chocada. Isso me disse tudo o que eu precisava saber. O que quer que Mariana estivesse dizendo aos amigos, não era a verdade. Qualquer que fosse a história em que ela estava vivendo, eu não fazia mais parte dela. Naquela noite, liguei para Mariana. Eu não queria fazer rodeios. Não queria continuar adivinhando. Perguntei diretamente se ela tinha sentimentos pelo Bruno. Ela não respondeu a princípio. O silêncio se estendeu por tanto tempo que eu podia ouvir meu coração batendo nos ouvidos. Quando ela finalmente falou, sua voz estava suave, quase apologética. Ela disse que não tinha cruzado nenhuma linha física, mas sentia uma conexão, algo que não podia ignorar, algo que a deixava confusa. Ouvir aquilo foi como se alguém tivesse enfiado a mão no meu peito e apertado até tudo desmoronar. Eu nem conseguia falar por um momento. Apenas encarei a parede, sentindo o mundo inclinar. Concordamos em nos encontrar no dia seguinte em um café quieto, escondido atrás de um antiquário, um lugar onde ninguém que conhecíamos entraria. Quando ela se sentou, parecia menor, de alguma forma cansada, insegura. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, contei a ela sobre a casa em Campos do Jordão, sobre as horas que eu estava trabalhando, sobre os planos que fiz para nós. O rosto dela mudou enquanto eu falava. Choque, arrependimento, culpa. Mas nada disso importava, porque ela ainda não conseguia responder à única pergunta que estava me envenenando por dentro. Se ela ainda me ama, por que algumas semanas de distância a fizeram buscar outra pessoa? Ela não respondeu. Ela não precisava. Eu já sabia. E antes que ela pudesse tentar explicar, pedir desculpas ou justificar o que tinha acontecido, eu disse que queria o divórcio. Ela recuou bruscamente, como se eu tivesse lhe dado um tapa, sussurrando que não esperava que eu dissesse isso tão cedo. As lágrimas vieram, mas ela não tentou me tocar. Ela nem tentou. Acho que uma parte dela sabia que tinha ido longe demais para voltar atrás. Assinei os papéis na manhã seguinte. Não houve despedidas dramáticas, nem compromissos de última hora. Apenas um escritório silencioso, uma pilha de documentos e o som da minha caneta contra o papel. E então eu saí de São Paulo, sem olhar para trás, carregando apenas o que podia suportar e deixando para trás tudo o que eu não reconhecia mais. Ir embora não foi dramático. Foi metódico, quase mecânico. Enviei um pedido de transferência no trabalho e, em poucos dias, garanti uma vaga no escritório de Curitiba. O dinheiro que eu havia guardado para a casa em Campos, aquela que nunca pertenceria a nós, tornou-se meu orçamento para recomeçar. Deletei todos os vestígios da Mariana do meu telefone, bloqueei-a em todas as plataformas, apaguei a mim mesmo dos círculos que costumávamos compartilhar. Fui ao ponto de desativar minhas redes sociais completamente. Eu não queria migalhas de pão, levando-a de volta a mim. Curitiba parecia mais quieta que São Paulo, mais fria de uma maneira que fazia sentido para onde eu estava, emocionalmente. Encontrei um pequeno apartamento tipo estúdio, perto de um bosque de araucárias, perto o suficiente das árvores para que, à noite, eu pudesse ouvir o vento passar por elas.
Na primeira semana lá, o sono parecia um estranho. Minha mente não desligava. Ela continuava reprisando o casamento que tinha desmoronado como uma estrutura construída sobre vigas podres. Eu ficava acordado ouvindo os estalos do prédio, convencendo a mim mesmo de que era melhor se sentir solitário em um lugar feito para um do que se sentir invisível em um lar feito para dois. Mas o vazio daquelas primeiras semanas era pesado. Eu chegava em casa para um quarto que não cheirava a nada. Sem cadernos de desenho na mesa, sem xícaras de café pela metade, sem a trilha sonora da Mariana, cantarolando enquanto trabalhava. Apenas o silêncio se estendendo pelas 4 paredes. E pela primeira vez, entendi que o silêncio podia ser tão sufocante quanto o barulho. Então, uma noite, meu telefone acendeu com uma ligação da Larissa. Ela hesitou antes de me dizer que o Bruno já tinha ido embora de São Paulo. De acordo com o que ela ouviu, ele se mudou para outro projeto no Rio de Janeiro, apenas 2 meses depois de se aproximar da Mariana. Lembro-me de ficar sentado lá encarando o teto escuro, percebendo que meu casamento tinha sido jogado fora por algo que mal durou uma estação. Isso não me fez sentir melhor. Fez tudo parecer mais barato, como se a fundação da minha vida tivesse sido trocada por um capricho. Quando as festas de fim de ano chegaram, dirigi até Florianópolis para ver velhos amigos. Eu não estava pronto, mas ficar sozinho parecia pior. Em uma pequena reunião numa noite, Mariana entrou. Senti a presença dela antes de vê-la. Quando nossos olhos se encontraram, ela me deu como um sorriso pequeno e frágil, o mesmo que um dia me amolecia instantaneamente. Eu disse, "Olá." Ela ecoou o cumprimento, e foi só isso. Mas aquela breve troca abriu uma rachadura dentro de mim que eu estava tentando selar. Odiei que meu coração ainda reagisse antes que minha mente pudesse impedi-lo. Quando voltei para Curitiba, alguns dias depois, pensei que a distância me ajudaria a resetar. Em vez disso, tudo mudou novamente. Um colega de trabalho mencionou ter visto um novo nome na lista de contratações de um estúdio de arte local, Mariana Holt. A princípio, disse a mim mesmo que era coincidência. Curitiba não era uma cidade gigante como São Paulo, mas também não era minúscula. Pessoas se mudavam por trabalho o tempo todo. Mas então, a vi no parque, onde eu corria todas as manhãs. Depois, novamente, na biblioteca pública, onde eu às vezes trabalhava até tarde. E mais uma vez, no supermercado, perto do meu apartamento. 3 vezes em uma semana, em uma cidade onde ela nunca tinha sequer mencionado querer morar antes. Cada vez, ela agia como se fosse acidental, como se tivesse acabado de estar no mesmo lugar, no mesmo momento. Mas depois da 3ª vez, a verdade se instalou sobre mim com uma clareza fria. Ela não estava aqui para recomeçar. Ela estava aqui por mim, me seguindo, me observando, tentando se inserir de volta em uma vida da qual tinha se afastado. Enquanto eu estava parado do lado de fora do meu apartamento numa noite, sacola de compras na mão, coração batendo forte no peito depois de vê-la pela 3ª vez, um único pensamento se formou, com certeza absoluta. Ela não tinha acabado comigo. E eu não estava pronto para o que quer que ela quisesse a seguir. Eu continuava dizendo a mim mesmo que as 2 primeiras vezes foram coincidências. Curitiba não era tão grande, e as pessoas cruzavam caminhos sem querer. Mas quanto mais acontecia, mais difícil se tornava acreditar que Mariana, aparecendo em todos os lugares que eu ia, era algo acidental. A primeira vez foi no parque, onde eu corria todas as manhãs. Eu a vi sentada em um banco, perto da trilha, fingindo desenhar algo em seu caderno. Quando ela me notou, sorriu como se fosse uma surpresa agradável. A segunda vez foi em um pequeno café perto do meu estúdio, um lugar que eu frequentava há apenas uma semana. Ela entrou bem na hora em que eu estava pegando meu café habitual para a viagem, agindo como se não tivesse ideia de que eu estaria lá. A 3ª vez foi na entrada do meu prédio, perto demais, intencional demais, perfeitamente cronometrado demais para eu ignorar.
Cada encontro deixava meu peito apertado, como se o ar ficasse rarefeito toda vez que ela chegava a poucos metros de mim. E toda vez que ela tentava falar, perguntava como eu estava me instalando, se eu gostava do meu novo trabalho, enquanto eu a evitava. Eu a cortava antes que ela fosse longe demais, dizendo que não estava pronto para conversar, que as feridas não tinham fechado, que vê-la tornava tudo carne viva novamente. Ela sempre dizia que só queria um desfecho, mas olhando para ela, sua insistência, a maneira como ela pairava apenas o tempo suficiente, eu sabia que desfecho não era toda a verdade. Então, um dia, uma colega do RH, alguém com quem eu tinha almoçado algumas vezes, mencionou algo que fez meu estômago revirar. Ela me disse que Mariana tinha enviado currículos para 3 estúdios diferentes na área, todos a uma curta distância de onde eu morava e trabalhava. Ela disse isso casualmente, sem saber nada sobre meu passado, mas para mim isso confirmou-se o que eu tinha medo de admitir. Mariana não se mudou para Curitiba apenas por um emprego. Ela se mudou por mim. Algumas manhãs depois, ela esperou por mim no final da trilha de corrida. Ela entrou na minha frente, não agressivamente, mas com firmeza suficiente para que eu tivesse que parar. A voz dela tremia quando disse que estava tentando me encontrar, de propósito, que precisava conversar, que não sabia como me contatar de outra forma. Eu disse a verdade a ela, que a presença dela tornava difícil para eu respirar, que cada vez que ela parava na minha frente, eu sentia o peso de tudo o que ela quebrou pressionando meu peito. Por um momento, apenas nos encaramos, o ar frio da manhã pairando entre nós, como algo que nenhum de nós conseguia cortar. Por volta dessa época, as pessoas do nosso antigo círculo começaram a reagir também. Larissa postou algo online sobre limites e como algumas pessoas se recusavam a respeitá-los. Ela não nomeou Mariana, mas todos entenderam. Fernanda e Daniel me mandaram mensagens privadas. Pediram desculpas. Disseram que não sabiam o quão ruim as coisas estavam, que estavam decepcionados com a forma como Mariana tinha lidado com tudo, que entendiam por que eu fui embora. Ouvir isso não tornou nada melhor, mas validou o desconforto que eu estava reprimindo. O estresse começou a aparecer à noite. Comecei a ter sonhos onde estava de volta ao pequeno apartamento em São Paulo, assinando papéis de divórcio repetidamente, ou vendo Mariana ir embora com o telefone acendendo com o nome do Bruno. Eu acordava encharcado de suor, meu pulso acelerado, a sensação de impotência persistindo muito depois que o sonho desaparecia. Ficou claro que, o que quer que Mariana quisesse, seu reaparecimento repentino não era inofensivo. Estava cobrando um preço de mim, desgastando a fina camada de estabilidade que eu tinha conseguido reconstruir. Disse a mim mesmo que se ela se aproximasse de mim novamente, se ela entrasse no meu espaço mais uma vez, eu teria que fazer algo. Não reagir emocionalmente, não explodir, mas agir de uma maneira que finalmente colocasse distância entre nós. O problema era que ela não estava desacelerando. A cada dia, a linha entre coincidência e intenção se borrava mais, e eu sentia a pressão aumentando, esperando algo ceder. A terceira vez na biblioteca apagou qualquer dúvida que me restava. Eu estava sentado em um canto quieto tentando terminar um relatório quando ouvi meu nome sussurrado atrás de mim. Mariana estava lá, com os olhos vermelhos, o cabelo puxado para trás, como se estivesse passando as mãos por ele, sem parar. Ela perguntou se podíamos conversar, com a voz trêmula. Eu disse que não. Eu disse a ela que já tinha dito tudo o que precisava dizer meses atrás, mas ela continuou, implorando para eu ouvir, trazendo à tona memórias de anos atrás, perguntando quando tudo entre nós tinha ficado tão frio. Quando recusei novamente, o rosto dela desmoronou. Ela começou a chorar tão forte que as pessoas ao nosso redor levantaram os olhos de seus laptops. Saí antes que qualquer um deles pudesse começar a fazer perguntas. Saindo daquela biblioteca, senti algo se contorcer dentro de mim. Culpa, raiva, confusão, tudo emaranhado. Mesmo depois de tudo,
Vê-la desabar daquele jeito fez algo dentro de mim doer. Eu odiava isso. Eu odiava que ela ainda tivesse esse poder. Naquela noite, meu telefone vibrou com uma chamada de um número que eu não via há meses. Era o Marcos, o pai dela. Ele não perdeu tempo. Disse-me que Mariana não estava dormindo, não estava comendo, que tinha ficado obcecada em consertar as coisas, mesmo que não soubesse mais o que era certo. Ele disse que ela se recusava a falar com ele sobre mim, mas eles podiam perceber que ela estava me procurando. Ouvir aquilo me abalou mais do que eu esperava. Perguntei por que ele estava me contando isso, e ele disse calmamente que não queria que eu pensasse que ela estava me perseguindo por malícia. Que às vezes as pessoas perseguem a pessoa que quebraram porque não sabem como viver com o dano que causaram. Eu não sabia como responder. Parte de mim se perguntava se ignorá-la estava empurrando-a ainda mais para a instabilidade. Outra parte de mim lembrava como me senti no dia em que ela admitiu que sentia algo por outro homem. Como se alguém tivesse aberto minhas costelas com as próprias mãos. Essa memória foi o suficiente para me puxar de volta de qualquer senso de responsabilidade. No dia seguinte, a Cecília ligou. A voz dela estava mais suave, mais triste. Ela me contou algo que o Marcos não tinha contado. Depois do nosso divórcio, Mariana tinha se envolvido com um grupo chamado Coletivo Aurélio. Eles se apresentavam como uma comunidade de artistas, ajudando uns aos outros a investir em projetos criativos, mas na realidade estavam explorando jovens artistas por dinheiro. Mariana tinha colocado quase todas as suas economias antes de perceber que tinha caído em um golpe. Cecília disse que a combinação de perder o casamento e perder o dinheiro tinha quebrado algo dentro dela. E ela estava com vergonha de contar a qualquer um até que fosse tarde demais. Ouvir aquilo fez meu peito apertar com um tipo diferente de dor. Uma não ligada ao amor, mas à memória de quem ela costumava ser antes de tudo desmoronar. Mais tarde naquela semana, um homem de uma equipe de investigação federal me abordou no trabalho. Ele perguntou sobre minha conexão com a Mariana, com o coletivo e com o aviso anônimo que eles tinham recebido. Percebi imediatamente o que tinha acontecido. Quando enviei aquele e-mail anônimo, meses atrás, alertando a Mariana que o grupo parecia suspeito, nunca pensei que ela me mencionaria. Mas ela mencionou. Minha tentativa de protegê-la silenciosamente tinha me puxado diretamente para uma situação com a qual eu não queria ter nada a ver. Eu saí do prédio naquele dia, me sentindo preso entre duas vidas. Uma da qual lutei para escapar e uma que estava tentando me arrastar de volta. Na manhã seguinte, durante minha corrida, vi a Mariana novamente. Desta vez, ela não tentou me parar. Apenas ficou à distância, observando, com a expressão vazia, como se não soubesse mais como transpor o espaço entre nós. Pela primeira vez, eu não estava com raiva. Eu não estava com medo. Eu estava simplesmente cansado. Cansado de fugir de um passado que continuava me seguindo por cada canto de uma nova cidade. Cansado de ser assombrado por alguém que não sabia como me deixar ir. Cansado de sentir que duas vidas estavam se sobrepondo de maneiras que começavam a me sufocar. Quando cheguei ao final da trilha, eu sabia uma coisa com clareza absoluta. Isso não podia continuar. O que quer que aprendesse a mim precisava ser cortado para sempre. E o que quer que me impedisse de confrontar isso precisava quebrar. Era hora de traçar uma linha que nenhum de nós pudesse cruzar novamente. Quando entrei no meu prédio naquela noite, a primeira coisa que vi foi a Mariana sentada em uma das cadeiras do saguão, as mãos entrelaçadas com força, a postura imóvel demais para ser casual. Ela não correu na minha direção. Não chamou meu nome. Apenas esperou, observando as luzes do elevador piscarem acima dela, como se estivesse contando os minutos até eu aparecer. Meu estômago apertou instantaneamente. Disse a ela que ela não podia estar ali, que os vizinhos poderiam ter a ideia errada, que isso não era apropriado.
Ela se levantou, com a voz fina e tensa, pedindo apenas uma última conversa. Eu recusei. Apertei o botão do elevador com mais força do que o necessário e subi sem olhar para trás. Mas algum tempo depois da meia-noite, ouvi movimento do lado de fora da minha porta. Passos suaves, depois silêncio. Esperei, ouvindo. Quando a manhã chegou, um envelope dobrado estava cuidadosamente na frente do meu apartamento. A letra dela por dentro, páginas de desculpas, confissões, arrependimento desconexo. Ela escreveu que tinha arruinado tudo o que construímos, que não sabia como funcionar, sem um ponto de estabilidade. Ela disse que não estava me pedindo para perdoá-la. Ela apenas não sabia como parar de cair. Ler aquilo puxou algo apertado no meu peito. Não ternura, mas exaustão. Nos dias seguintes, meu sono colapsou completamente. Eu ficava acordado, encarando o teto, sentindo meu pulso acelerado, sem motivo. No trabalho, eu não conseguia me concentrar. Minha mente vagava de volta para a carta dela, a presença dela, a sombra dela, pairando sobre cada hora do meu dia. Um colega de trabalho finalmente me puxou de lado e perguntou se eu estava bem. Quando eu disse, vagamente, que alguém do meu passado não me deixava em paz, ele me disse que a empresa tinha recursos de apoio, legais e outros, se eu algum dia me sentisse inseguro. Eu descartei a ideia, mas a verdade era que a palavra inseguro tinha começado a persistir no canto dos meus pensamentos. Foi quando o e-mail chegou. Uma mensagem anônima, cheia de ameaças, me acusando de interferir em negócios que não me pertenciam, me culpando por Mariana ter recuado de seu envolvimento com o coletivo Aurélio. Eles me avisaram para ficar longe ou enfrentar consequências da minha própria criação. Ver meu nome na mensagem deles enviou uma onda fria através de mim. Percebi que estava preso entre duas tempestades, a espiral emocional da Mariana e um grupo perigoso que acreditava que eu era quem tinha ruinado os planos deles. 2 noites depois, Marcos ligou, com o tom cortado e abalado. Mariana estava desaparecida. Ela deixou uma mensagem dizendo que precisava consertar o que tinha quebrado, e ninguém tinha ouvido falar dela desde então. Ele achou que ela poderia estar me procurando. Ouvir o pânico na voz dele fez algo dentro de mim se contorcer. Eu não queria responsabilidade, mas não podia fingir que ela não existia. E eu a encontrei mais cedo do que esperava. Quando cheguei em casa tarde naquela noite, ela estava parada, diretamente na frente da porta do meu apartamento, braços enrolados em volta de si mesma, olhos inchados e vidrados. Ela parecia não dormir há dias. Quando falou, a voz dela falhou na única frase que conseguiu soltar. Eu preciso da sua ajuda. Fiquei lá congelado, dividido entre medo, raiva e algo como pena. Mas as pernas dela estavam tremendo e ela parecia um suspiro de desmaiar. Dei um passo para o lado e abri a porta, deixando-a entrar porque a evasão já tinha deixado de ser uma opção no segundo em que ela apareceu daquele jeito. No momento em que ela cruzou a soleira, o ar no apartamento ficou pesado, como se a presença dela arrastasse cada coisa, não dita entre nós, para dentro da sala. Ela ficou perto do sofá, braços pendurados inutilmente ao lado do corpo, tremendo como alguém se preparando para o impacto. Fiquei perto da porta, incerto de quão perto eu deveria me permitir ficar. Por um longo momento, não falamos. Então ela exalou trêmula e me contou tudo, em um fôlego só. O coletivo Aurélio estava exigindo reembolso. Eles alegavam que ela os havia traído porque retirou sua contribuição. Disseram a ela que alguém próximo a ela havia avisado sobre eles e sabotado seus planos. Alguém que tinha que ser eu. Congelei, percebendo que o e-mail anônimo que enviei, uma vez, como aviso, não era mais anônimo. Ou eles rastrearam, ou simplesmente adivinharam. A ideia de que meu nome estava circulando entre pessoas capazes de fazer ameaças fez minha pele arrepiar. Ela continuou.
com a voz falhando, enquanto explicava que o grupo não estava apenas manipulando artistas financeiramente. Eles estavam assediando aqueles que tentavam sair, enviando ameaças, aparecendo em estúdios sem serem convidados. Um deles tinha mencionado meu nome para ela diretamente. Senti algo frio cair dentro de mim. Eu não esperava que minha tentativa de ajudá-la me arrastasse tão longe. Estreitei os olhos e perguntei por que ela deixou meu nome escapar nisso tudo. Por que ela me enredou em algo perigoso depois de já ter destruído a vida que tínhamos. Ela desabou ali mesmo, na minha sala de estar. Disse que tinha sido estúpida, que tinha se agarrado ao Bruno porque confundiu atenção com afeto, porque me sentiu escapando no exato momento em que eu estava tentando construir algo melhor para nós. Ela admitiu outra coisa também, viu? Que na noite anterior a pedir espaço, ela tinha ido jantar com ele sozinha. Ela insistiu que nada aconteceu, mas o fato de ter ido me disse tudo. Nosso casamento não morreu no dia em que ela foi embora. Morreu muito antes, em momentos que eu nunca vi. Enquanto ela falava, o telefone dela vibrava repetidamente com mensagens de um número desconhecido. Olhei para a citatela. Ameaças sobre dinheiro devido e uma frase que fez meu sangue ferver. Lida com o Caio primeiro. De repente, meu apartamento não parecia um abrigo. Parecia exposto. Eu poderia ter dito a ela para ir embora. Poderia ter pedido a ela para levar o caos dela para outro lugar. Mas o medo nos olhos dela era real. E apesar de tudo o que ela tinha feito, eu não ia empurrar alguém tão perto de quebrar para a escuridão sozinha. Liguei para o Henrique, um amigo meu de antes da transferência, uma das poucas pessoas em quem eu confiava. Quando ele ouviu o nome Aurélio, não hesitou. Ele me disse que o grupo já estava sob investigação federal e o testemunho da Mariana poderia fazer uma diferença real. Depois que desliguei, o peso de tudo desabou sobre mim. O passeio, a confiança que ela quebrou, o perigo que ela trouxe, o luto complicado que vinha de ver alguém que você amou um dia desmoronar na sua frente. Eu disse a ela claramente de que a ajudaria a ficar segura, que apoiaria quaisquer medidas legais necessárias, mas também disse algo que precisava que ela entendesse. Ajudá-la não significava que eu estava voltando. Ela assentiu uma vez, lágrimas escorrendo silenciosamente por suas bochechas. E pela primeira vez em muito tempo, senti algo como controle se assentar de volta no meu peito. Eu não estava fazendo isso por nós. Estava fazendo porque era a coisa certa. O capítulo onde ela definia minha vida já tinha acabado. Eu estava simplesmente tentando impedi-la de ser engolida pelos destroços que ela ajudou a criar. Na manhã seguinte, dirigimos para a Delegacia de Polícia de Curitiba. Mariana entregou cada mensagem, e-mail e transferência bancária. Eu entreguei a eles o aviso anônimo que enviei e as ameaças que recebi. Henrique nos disse que as peças do quebra-cabeça que faltavam estavam finalmente na mesa. O coletivo Aurélio tinha avisado dezenas de pessoas. Fernanda e até alguns dos ex-amigos da Mariana estavam na lista de vítimas. Alguns já tinham pago milhares de reais. Outros estavam sendo chantageados. Ver aqueles nomes fez meu estômago revirar. Isso não era manipulação de baixo nível. Isso era exploração calculada. Em poucos dias, uma operação coordenada encerrou as atividades deles. Vários membros foram presos no local. O líder deles tentou fugir, mas não passou da fronteira do estado. Os agentes federais usaram os e-mails ameaçadores contra eles, incluindo os direcionados a mim. Ouvir isso fez minha pele arrepiar de uma maneira diferente. Alívio misturado com o reconhecimento de quão perto as coisas chegaram. Mais tarde, descobri que a pessoa que tinha enviado as piores mensagens era o mesmo homem que abordou a Mariana meses atrás, fingindo representar uma galeria. Ele admitiu que caçavam artistas vulneráveis, especialmente aqueles recém-saídos de relacionamentos. Por mais que eu odiasse ouvir aquilo, também senti uma estranha pontada de compaixão. Mariana
tinha entrado na armadilha carregando cada pedaço de sua fragilidade. E eles viram isso como uma oportunidade. Após a operação, ela pediu para me encontrar. Sentamos em um banco do lado de fora da delegacia. Ela disse que a espiral começou no dia em que pediu espaço, que correu em direção ao primeiro sentimento que a distraiu do que ela tinha quebrado comigo. Ela disse que me perder deixou um vazio que ela tentou preencher com todas as coisas erradas, até que as coisas erradas a consumiram. Ouvi em silêncio. Quando ela terminou, eu disse que não a odiava, mas que não tinha mais lugar na versão da vida dela que ela continuava tentando reconstruir ao meu redor. Desta vez, ela assentiu sem implorar. Os pais dela ligaram em seguida, não para me convencer a ceder, mas para pedir desculpas por tudo. Marcos disse que estavam levando-a de volta para Porto Alegre para terapia de longo prazo e afastando-a da indústria inteiramente. Desejei o bem a eles. E fui sincero. Quando cheguei em casa, abri todas as janelas e deixei o ar frio de Curitiba rolar pelo apartamento. Eu não tinha percebido o quão sufocantes os últimos meses tinham sido até que o espaço pareceu limpo novamente. Comecei a terapia. Fazia caminhadas sozinho no silêncio. Deixei-me respirar sem a sombra de outra pessoa se estendendo atrás de mim. Uma manhã, de pé na orla de um bosque, vendo o sol nascer entre os pinheiros, finalmente senti algo se soltar dentro de mim. Não foi um desfecho triunfante, nem vitória, apenas uma verdade simples se encaixando no lugar. Eu não sabia para onde ia a seguir, mas sabia exatamente para onde não retornaria. Eu tinha escolhido a mim mesmo desta vez. E pela primeira vez, isso pareceu o suficiente. Eu costumava pensar que desfecho era algo que outra pessoa tinha que te dar. Um pedido de desculpas, uma explicação, uma conversa final que amarrasse tudo perfeitamente. Mas, parado ali na quietude de Curitiba, com os últimos resquícios do caos da Mariana finalmente assentando, percebi que o desfecho não era algo que ela pudesse me entregar. Era algo que eu tinha que construir sozinho, peça por peça, respiração por respiração, escolha por escolha. Por meses, deixei o passado assombrar cada canto da minha vida. Continuei fugindo de ecos que não me pertenciam mais. Continuei esperando que a ausência dela parecesse limpa em vez de complicada. Mas a cura não é um momento único. São as pequenas decisões que você toma quando ninguém mais está olhando. É escolher não carregar o que não é seu. É finalmente dizer a si mesmo a verdade. Você tem permissão para seguir em frente, mesmo quando a história não terminou do jeito que você esperava. Ajudar a Mariana a enfrentar o coletivo Aurélio não fechou velhas feridas. Não consertou o que ela quebrou, mas me lembrou de algo importante. Compaixão e limites podem existir ao mesmo tempo. Você pode se importar com a segurança de alguém sem se colocar de volta na linha de fogo. Você pode desejar o bem a alguém sem desejar voltar. E quando disse adeus a ela pela última vez, senti algo que não sentia há mais de um ano. Calma. Não vazio, não oco, apenas calma. O tipo que deixa você ouvir seus próprios pensamentos novamente. O tipo que deixa você respirar. Não sei exatamente o que vem a seguir. Talvez eu fique em Curitiba. Talvez me mude de novo. Talvez eu finalmente compre um lugar que seja só meu desta vez, não um futuro que tentei construir em torno de outra pessoa. O que eu sei é que não estou mais vivendo na sombra de um casamento que não foi feito para durar. Não estou mais esperando alguém me escolher. Estou escolhendo a mim mesmo, finalmente, totalmente, sem pedir desculpas. E se você já esteve em um lugar como este, perdido entre quem você era e quem está se tornando, espero que saiba que não está sozinho. Às vezes, tudo o que é preciso é uma história, um momento de ser ouvido para fazer a estrada à frente. A estrada à frente parecer um pouco menos pesada.
Antes de ir, adoraria saber que você está aqui comigo. Deixe um simples ouvindo nos comentários ou me diga de onde está assistindo. Sempre aprecio ver até onde uma história viaja. Às vezes, essa conexão é o que mantém as pessoas seguindo em frente quando tudo o mais parece incerto. E se minha história significou algo para você, mesmo que de uma pequena forma, sinta-se à vontade para se inscrever. Ajuda mais do que você imagina e talvez ajude outra pessoa que precise ouvir uma história como esta no momento certo. Obrigado por ficar comigo durante tudo isso. O que quer que venha a seguir, desta vez estou entrando nisso nos meus próprios termos.